Mais cedo hoje eu falei sobre um vídeo que o Bolsonaro compartilhou no WhatsApp dele, convocando as pessoas para manifestações em março contra o Congresso. E essa é uma denúncia muito grave, muito séria, muitos representantes públicos estão se manifestando, ministros do Supremo, ou seja, a reação tem sido bastante veemente contra isso, assim como houve em outras circunstâncias também, mas que de fato, na prática mesmo, não impede que o Bolsonaro repita isso infinitamente, de maneira nauseante. O Bolsonaro se justificou, disse o seguinte aqui, que isso aqui, esse ataque é contra ele agora, esse tipo de exposição pública de uma conversa privada dele, são tentativas rasteiras de tumultuar a República. E daí ele falou que ele usa o WhatsApp para troca de mensagens de cunho pessoal. Portanto, não é uma manifestação pública dele de apoio a esse protesto, mas sim que ele mandou para amigos dele. E aqui tem alguns problemas, na verdade, alguns problemas sérios, porque o presidente da República, ele é, afinal de contas, o chefe de Estado do Brasil. Se você tivesse o Bolsonaro mandando uma mensagem privada para alguém, para um general, por exemplo, conclamando as Forças Armadas a um golpe de Estado, mesmo se fosse de cunho privado, isso cunho pessoal dele, seria de interesse do Estado. Porque é alguém utilizando uma rede de comunicação para incitar uma ruptura democrática. E é o que ele faz, na verdade. Com esse vídeo que ele propaga aí, que ele manda para os amigos dele, é o que ele tem feito. É propor, é instigar uma ruptura democrática. É instigar pessoas a irem para as ruas para se manifestarem pró-governo, pró-Bolsonaro, contra outras instituições. Contra o Congresso, nesse caso, ou contra o Supremo, como já houve em outras circunstâncias. Então, de fato, não importa se é de cunho pessoal. O conteúdo do vídeo é muito mais importante do que a privacidade dele. Nesse caso aqui, sou obrigado a concordar com o Deltan Dallagnol, procurador da República, nas conversas que foram vazadas pela Vaza Jato, pelo portal Intercept, que publicou conversas de procuradores da Lava Jato, e numa dessas conversas, o Deltan Dallagnol, o procurador que junto com o Moro articularam para pôr o Lula atrás das grades, ele diz que figuras públicas, personalidades públicas, políticos, têm uma esfera de vida privada muito menor do que pessoas comuns. Justamente porque eles são representantes públicos. Aquilo que o Bolsonaro disse nessa conversa de cunho pessoal dele, propagando um vídeo, é de interesse público. É de interesse nosso, todos os brasileiros. Então não importa de fato se foi para um grupo de 5 pessoas que ele mandou isso. O conteúdo é muito grave, é muito sério e demonstra a intenção por trás do Bolsonaro, que é de chacoalhar a política brasileira, que é de instigar esse tipo de acirramento de conflitos entre poderes. E em circunstâncias normais, num país sério, de fato, o Bolsonaro já tinha sido impeachmentado há muito tempo, porque o que ele faz ali, constantemente atacando instituições, atacando a imprensa, atacando os cidadãos brasileiros, isso aí é muito sério e não deveria ser jogado para debaixo do tapete. É muito sério. Então não é uma desculpa, não é uma desculpa. E para você ver a gravidade disso, tem uma resposta aqui do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal, ele falando o seguinte, que esse vídeo que o Bolsonaro enviou revela a face sombria de um presidente da República que desconhece o valor da ordem constitucional, que ignora o sentido fundamental da separação de poderes, que demonstra uma visão indigna, isso é o Bolsonaro totalmente indigno, que demonstra uma visão indigna de quem não está à altura do altíssimo cargo que exerce e cujo ato de inequívoca hostilidade aos demais poderes da República traduz gesto de ominoso desapreço e de inaceitável degradação do princípio democrático. É um ataque, em suma, resumindo aqui, é um ataque às instituições democráticas brasileiras. E ele faz isso sistematicamente, fazia antes de ser presidente, como nós vimos no vídeo mais cedo aqui. É alguém que, desde sempre, ataca a democracia, ataca as instituições, ataca outros grupos e propõe rupturas profundas na democracia brasileira. E o Celso de Mello prossegue ainda, diz o seguinte, o presidente da República, qualquer que ele seja, embora possa muito, não pode tudo, pois lhe é vedado, sob pena de incidir em crime de responsabilidade, transgredir a supremacia político-jurídica da Constituição e das leis da República. Então, o Bolsonaro não pode fazer tudo, não pode ficar o tempo todo inflamando as pessoas contra outras instituições, contra outros poderes, contra o Congresso, contra o Supremo. Ele não pode fazer isso. É um crime. E outra que fez isso também, que de certo modo também incorre no mesmo crime que o Bolsonaro, bem, tem o general Heleno, que disse naquele vídeo lá que eu mostrei mais cedo que o Congresso estava chantageando o governo Bolsonaro, que fodam-se,
E a Regina Duarte também, a nova secretária da Cultura, que nem foi empossada ainda, também compartilhou esse material ali, também compartilhou essa convocação para uma manifestação contra o Congresso. Então você tem a nova secretária da Cultura, que também já está cometendo um crime pela Constituição Federal Brasileira. Vale lembrar também que a Regina Duarte vai ocupar o cargo de um nazista, que é o Roberto Alvim. Então não dá para menosprezar a gravidade da situação agora. É alguém que tem cavado esse buraco, que tem instigado isso há muito tempo. E só para deixar uma observação aqui também, esclarecer alguns pontos aqui, como eu já disse várias vezes em outras circunstâncias, é importante a gente trabalhar sobre os conceitos, aquilo que as coisas dizem, aquilo que elas representam. E muita gente tem me perguntado aqui, muitas vezes na verdade, né, qual a diferença entre democracia e república, que no Brasil não existe democracia, que o risco que está havendo agora é para a república, para o sistema republicano brasileiro. Então vamos entender qual a diferença entre democracia e república. Bem, democracia, a gente vai entender no termo clássico mesmo, no termo mais original da palavra, é uma palavra grega, né, de origem grega, que vem de demos, que é povo, e kratos, que é o governo, que é a ordem, que é o poder. Então é o poder do povo, o governo do povo. E de fato, uma democracia direta, como a gente pensa na Grécia Antiga, em Atenas, na democracia ateniense, há raríssimos casos semelhantes. Embora na Grécia não fosse um caso amplo de voto popular, não era. Você tinha uma minoria, na verdade, que votava, que eram homens adultos livres. Mulher não votava, criança não votava, obviamente, escravos, que tinha uma grande massa de escravos em Atenas, também não votava, estrangeiros não votavam. Então era um grupo muito pequeno, muito diminuto de cidadãos plenos que podiam votar na democracia ateniense. Então não era um voto pleno, era um voto de uma minoria, mas que era o povo ateniense naquele momento. E uma característica da democracia ateniense é que o que valia era o voto da maioria. O que existe no Brasil, o que existe nos Estados Unidos e em vários outros países é o sistema republicano, que daí se inspira no termo latino, que é res publica, ou coisa pública, coisa do povo, res coisa, pública do povo, e estabelece um conjunto de leis. E o voto, a democracia, ela se dá na base da eleição, né, do voto. Então, cidadãos livres, ou quem possa votar nessas eleições, porque nem sempre também teve voto universal, nem sempre mulheres puderam votar, por exemplo. Então, quem pode votar elege representantes públicos para implementar as leis, para governar. Então, é uma democracia representativa. A república é uma democracia representativa. Ou seja, nós, cidadãos, vamos lá, escolhemos representantes, delegamos o poder para que esse representante vá lá e defenda os nossos ideais. E é por isso que você vota, por exemplo, para partidos de esquerda ou de direita, para certos candidatos ou outros. Porque esses candidatos ou esses partidos, eles enfeixam os seus valores, aquilo que você acha que é o correto. Defender direitos trabalhistas, defender direitos de agricultores, defender direitos de mulheres, defender direitos de negros, de gays. Ou seja, você vai lá e você encontra um candidato ou um partido que enfeixe os seus valores. E você vota neles para que eles vão lá lutar por você, no Congresso, ou na Câmara dos Deputados, ou no Senado, ou na Câmara dos Vereadores da sua cidade, ou na Assembleia Legislativa do seu estado. Você seleciona essas pessoas para te representar. E o mesmo vale para o presidente também. Você escolhe aquele presidente que enfeixa os seus valores. É o representante dos seus interesses. Mas mesmo assim, continua sendo uma democracia, porque tem o voto do povo, o povo ainda é soberano, só que você delega o seu poder para alguém. E basta pensar que tem várias formas de democracia, não existe apenas essa, tem várias formas de democracia, tem diferentes variantes, e mesmo as democracias que são semelhantes, ou que teriam elementos semelhantes, na prática tem constituição completamente diferente muitas vezes, né? Tem práticas diferentes, tem estruturas diferentes, são mais sólidas ou menos sólidas, são mais complicadas ou menos complicadas, ou seja, depende de cada país. Então, de fato, o Brasil é uma democracia representativa. Então, o que está em risco, de fato, é a democracia. E esse termo é utilizado de maneira intercambiável entre república e democracia representativa. É a mesma coisa, no final das contas. E só para citar outros modelos de governo que tinham na Grécia Antiga, e também depois que foram sendo criadas ou usadas de sentido metafórico, você tem, por exemplo, a anarquia, que é ausente de governo, né? O prefixo an ou ana, que é ausência, e kratos, que é governo, então não tem governo. Você tem autocracia, que seria a tirania ou o governo de uma única pessoa, o único governante que controla tudo, seria autos, kratos, alguém que governa sozinho. Você tem a oligarquia, que é o governo de poucos, oligos pouco, e arcos, o governo também, a lei, a regra. Você tem a aristocracia, que é o governo dos nobres, aristos, que nobreza, e kratos, que é o mesmo princípio de democracia. Tem vários outros aqui, na verdade. Eu fui descobrir vários outros que eu não sabia nem que existiam. Por exemplo,
ergatocracia, que é a ditadura do proletariado, quando os trabalhadores, né, os ergon, os trabalhadores, tomam controle, que seria, por exemplo, o ideal do socialismo, né, o governo do proletariado, da classe trabalhadora. Você tem a geniocracia, que é o governo dos mais inteligentes, dos mais geniais. Você tem a craterocracia, que é o governo dos fortes, o governo da força, aqueles que têm poder, aqueles que têm o poder da força física, muitas vezes, dominam os outros. Você tem critarquia, um conjunto de juízes que mandam. Meritocracia, que é um termo utilizado no sentido mais do capitalismo, de você vencer na vida por seu valor, por aquilo que você, pelo seu mérito próprio. Algumas pessoas dizem que na China comunista hoje você tem um sistema meritocrático, na verdade, que você vai ascendendo em diferentes postos regionais até chegar ao comitê comunista lá. Não sei dizer nada sobre isso, mas já vi alguns especialistas falando sobre isso. Nocracia, que seria o governante dos filósofos, né, dos intelectuais, dos pensadores, que é o que propunha o Platão, por exemplo, que é muito criticado no livro do Popper, A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, que ele propõe de maneira bastante ácida, bastante crítica, que o Platão propunha, no fundo, no final das contas, era um regime fechado, era um governo repressivo, dos filósofos, nesse caso. Você tem a plutocracia, que é o governo dos ricos, de quem tem grana, de quem tem dinheiro, e que via de regra, boa parte dos países capitalistas é, de um modo ou de outro, uma plutocracia, né? Você tem os ricos que vão lá e conseguem, através do poder financeiro, distorcer os regimes democráticos a seu favor. Você tem a estratocracia, que é o governo regido por um serviço militar. Esse seria o modelo espartano, por exemplo. A tecnocracia, que é um regime governado por peritos técnicos, por especialistas. Talvez que a gente chame hoje de um governo de gestor, alguém, um administrador de empresa, por exemplo, ou um empresário que acha que a sua experiência como empresário pode servir para uma experiência civil, pública. Você tem a teocracia, que é o grande medo que a gente tem no Brasil hoje também, de se tornar uma teocracia, que é um governo regido por líderes religiosos. Você tem a timocracia, que é o governo das pessoas justas, honradas, que é o que propunha o Sócrates. Alguns desses governos são idealizados, na verdade, né? São utopias, nunca existiram, mas que já foram debatidos ou concebidos. E depois você tem, por exemplo, uma tiração de sarro, na verdade, ou uma crítica. Você tem a bancocracia, que é o governo dos bancos, dos banqueiros. Caquistocracia, que é o governo do Bolsonaro, que é o governo dos estúpidos, ou de acordo com o filme, né, o Idiocracia, na verdade é uma caquistocracia. A cleptocracia, que é um governo de ladrões. Neptocracia, que é o governo do nepotismo, com base em laços familiares, com base em laços de sangue. E a oclocracia, que é o governo da plebe, né, das massas, que era um dos grandes medos dos fundadores dos Estados Unidos, da democracia norte-americana, do governo da plebe, a democracia se tornasse uma corrosão e a ditadura da maioria das pessoas, né, quando pessoas que não têm muito conhecimento das coisas vão lá e, através da sua vontade pura e sem compreensão das coisas, governam sobre as minorias e oprimem as minorias. Isso para citar alguns tipos de regimes aqui, né? Porque tem muito mais do que isso, na verdade. Eu nem citei todas as variantes que tem de democracia, por exemplo. Então, há vários tipos de democracia, há vários tipos de governos, há vários tipos de governos autocráticos, há vários tipos de governos oligárquicos também, há vários tipos de governos possíveis. Então, de fato, só para concluir esse vídeo aqui, o que está em jogo hoje, o que está em risco é a democracia brasileira. É a democracia representativa, é a república, mas é a democracia nos moldes brasileiros, que é o molde de muitos outros países pelo mundo e que a gente chama por extensão de democracia, que são esses regimes constitucionais que são regidos pelo voto do povo. Basicamente é isso. Eu quero saber aqui de vocês sobre essa resposta do Bolsonaro, o que vocês pensam sobre isso, né? Que essa troca de mensagens que ele mandou pelo WhatsApp ali é de cunho pessoal. Ele vai lá e compartilha um vídeo propondo uma ruptura institucional, propondo um ataque ao Congresso, e no final das contas é só uma conversa com os amigos dele. Não quer dizer nada. O que vocês pensam sobre isso aí? E sobre a resposta também do Celso de Mello, do ministro Supremo, criticando, chamando o Bolsonaro de indigno, né? O que ele fez ali, chamou o Bolsonaro de indigno, e todos nós sabemos disso. É um sujeito indigno, que não sabe o seu papel, que não merece estar no posto que está, e que tem forçado, sim, um risco tremendo às instituições democráticas brasileiras. E é uma democracia, no final das contas. Você pode preferir utilizar a república, porque seria mais preciso, mas é um regime representativo e democrático. É isso. Deixe seu comentário aqui embaixo, deixe o joinha, assine o canal, ajude no apoia-se, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!